E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma. Vamos então para a nossa quarta parte da nossa maratona matemática nos trilhos, para você que vai fazer o concurso do Metrofor. E nessa parte a gente finaliza então as 20 primeiras questões que ocorreu lá em 2017, uma seleção para o Metrofor, cuja banca é a mesma banca que você vai ter que enfrentar aí, que você vai fazer o concurso do Metrofor. Então a gente vai resolver aqui mais 5 questões, as últimas 5 questões dessa prova. Então o link do material vai estar aqui embaixo, então você clica, tenta resolver essas questões, depois vem aqui para o vídeo para você ver como é que faz a solução, quais são as dicas, quais são a parte teórica que você precisa saber para resolver todas essas questões. Eu só peço que você aí clique em gostei aqui embaixo se você realmente tiver gostado e se inscreva no nosso canal, porque essa é a única moeda de troca que eu peço de vocês. O vídeo da maratona não vai acabar aqui, vou continuar produzindo mais vídeos com mais frequências para esse concurso até chegar ali no dia 12 de junho, que vai ser a prova do Metrofor. Então fica com a gente aqui e vamos aí para a nossa questão de número 16, 17, 18, 19 e número 20 aí. Vamos lá. Vamos então aqui para a nossa 16ª questão da nossa maratona matemática nos trilhos, e essa questão aqui ela destoa um pouquinho dos assuntos, das questões que vêm sendo cobrados aí, né, nesse concurso que ocorreu em 2017, porque ela é uma questão que envolve um contexto, né, uma contextualização. A questão 16, se eu não me engano a questão 18 também, ela vem exatamente dessa maneira, uma questão um pouco mais que você precisa pensar um pouquinho mais. Então vamos lá ler aqui a questão. Os casais João e Maria, Pedro e Joana e Manuel e Joaquina vão ao cinema e ocupam as cadeiras numeradas por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de modo que Pedro e Joana ficam sentados nas cadeiras do centro, ou seja, 3 e 4. E estes, após se sentarem, não mudam de cadeiras em nenhuma hipótese. Cada um dos outros dois casais pode mudar de cadeira, desde que fiquem sempre juntos e ficar à direita ou à esquerda do casal do centro. Nessas condições, o número total de posições que as 6 pessoas ocupam as 6 cadeiras é... Então, veja só o seguinte, essa questão exige que você pense um pouquinho nela. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui as cadeiras enumeradas de 1 até 6. Vou colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou colocar novamente essa numeração aqui do lado e você já vai entender por que eu estou fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos só ler aqui novamente a questão, que diz o seguinte. Ele vai colocar aqui essas 6 pessoas, João, Maria, Pedro, Joana, Manuel e Joaquina. Porém, esse casal do meio aqui, ó, Pedro e Joana, que são esses dois aqui, Pedro e Joana, eles vão ficar nessas cadeiras aqui, 3 e 4. E aqui também 3 e 4. De forma que quando eles se sentam nessas cadeiras 3 e 4, eles não podem mais se mover. Eles vão ficar fixos nessas cadeiras. O problema da questão é que ele não te disse que o Pedro vai ficar aqui e a Joana vai ficar aqui necessariamente. Eu posso ter ou o Pedro sentando na 3 e a Joana na 4, ou eu posso ter aqui a Joana sentando na 3 e o Pedro sentando na 4. E é por isso que eu escrevi essas duas configurações, porque ou vai acontecer de Pedro e Joana sentarem nessas posições, ou vai acontecer de Joana e Pedro sentar nessas posições aqui. O que a gente sabe é que eles sempre vão ficar nas cadeiras 3 e 4. Então, ou vai acontecer essa situação, ou vai acontecer essa situação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as possibilidades possíveis que eu posso colocar os demais casais, onde o Pedro e Joana sentam nessa posição, e eu já sei que essas mesmas contagens que eu vou encontrar aqui vai servir para essa daqui, só que só vou trocar, né? Eu vou botar Joana primeiro, depois Pedro. Então, basta a gente contar as possibilidades para cá, que vai ser exatamente a mesma que vai estar para cá. E aí eu somo essas duas possibilidades e eu marco, então, o nosso gabarito. Então, essa vai ser a minha estratégia. Então, antes de começar a questão, vamos nomear algumas coisas aqui. Já que nós temos aqui o Pedro e Joana como sendo o destaque, né? O casal que vai ficar aqui no meio, eu vou chamar aqui de P, para ser chamado o Pedro, né? P de Pedro e J de Joana. Só que se eu chamar aqui o João, que é esse primeiro rapaz aqui, de J, vai estar igual a Joana aqui. Então, vou colocar letras aleatórias para os casais João e Maria, Manuel e Joaquina, já que o J vai ser usado já para Joana. Então, vou chamar aqui o João de A, vou chamar Maria de B. Vou chamar Manuel aqui de C e vou chamar a Joaquina de D. Só para ficar melhor na hora que eu estiver representando aqui os casais. Então vamos aqui para a nossa primeira situação, onde nós temos Pedro sentando na 3 e Joana sentando na 4.
Observe que eu posso colocar primeiro o casal Maria e João. Aliás, João e Maria no caso aqui. Colocando nessa ordem, primeiro o João e depois vem a Maria. Lembra que o A e o B eu representei ali o João e Maria. Então, A e B, aí o P e o J, que seria o Pedro e Joana, vão ficar fixos aqui. Nós vamos agora para o 5 e 6, que tem que ter lá no caso o Manuel e Joaquina, que eu vou colocar C e D. Outra possibilidade seria começando novamente aqui o A e o B, do jeito que está aqui, e depois eu iria aqui mudar apenas a posição do C e do D, dessa maneira, D e C. Então, começando primeiro com João e depois indo para Maria, eu tenho já essas duas possibilidades aqui. Outra possibilidade seria, ao invés de começar pelo João e depois Maria, é começar primeiro pela Maria e depois ir para o João. O que é que nós ia acontecer? Nós iríamos repetir o C e o D aqui. Nós teríamos outra possibilidade, seria começando com o B e depois o A, e depois colocando o D na frente e o C na frente. Então, observe que nós temos aqui 4 possibilidades, começando com esse casal aqui que nós chamamos de A e B, que são justamente João e Maria. Ou vai começar com João e depois Maria, ou vai começar com Maria e depois João. Então, juntando isso aqui, eu já tenho 4 possibilidades, começando justamente com o casal João e Maria. Mas poderia começar pelo casal Manuel e Joaquina, que seria o C e o D. Então, nós vamos colocar aqui outras possibilidades. Aqui o C e o D, começando agora. E aí, Maria e João, ou João e Maria, estaria nas outras poltronas, 5 e 6. No caso, seria A e B. Outra possibilidade seria começando com C, depois D, e trocando de posição apenas o casal João e Maria, colocando o B aqui na frente, depois o A. Aqui, observa que o C veio na frente e o D veio depois, ou seja, o Manuel veio na frente, depois veio a Joaquina. Agora vamos trocar, vou colocar a Joaquina primeiro, depois o Manuel. Aí de novo, eu posso ter o AB aqui. E a outra possibilidade seria DC. E aqui trocando de posição A pelo B, que seria B e A. Vamos contar quantas possibilidades nós temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para essa situação aqui, que situação? A situação onde o Pedro se entra no 3 e a Joana se entra no 4. Nós temos 8 possibilidades. Se você fizer aqui a mesma coisa, para essa outra situação onde a Joana começa e depois vem o Pedro, você também vai encontrar 8 posições. Bastando repetir tudo isso que eu escrevi aqui do lado esquerdo, aqui no lado direito, que você vai encontrar as mesmas posições. A única diferença é que aqui eu estou começando com Joana e depois Pedro. Então, aqui eu também vou ter 8 possibilidades. Agora, basta você somar 8 possibilidades dessa primeira situação com 8 possibilidades dessa segunda situação. Se você somar, você vai encontrar aqui 16 possibilidades, que é então o item aqui, nosso item C de casa. Vamos aí para a nossa 17ª questão. Vamos então aí para a nossa 17ª questão, que diz o seguinte: a sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13 é formada de tal modo que a cada termo, a partir do terceiro, inclusive, é obtido pela soma dos 2 termos imediatamente anteriores. Então, o 14º termo dessa sequência é... Então, vou anotar aqui a nossa sequência lógica, que começa com 1, depois vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 8, depois vem o 13, e ele quer saber o 14º termo da nossa sequência. Então, faz o seguinte, aqui nós temos o primeiro termo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, quinto, sexto. Então, o próximo aqui é sétimo, depois o oitavo, depois o nono, depois o 10º termo, 11º, 12º, 13º e, finalmente, o 14º, já que ele está pedindo o 14º termo da sequência. Então, o que é que nós precisamos saber? Quem é o 7º termo, para saber quem é o 8º, para saber depois quem é o 9º, para saber depois quem é o 10º, 11º, 12º, 13º e, finalmente, encontrar o nosso 14º termo da sequência. E observe que essa sequência aqui, a gente não precisa saber qual é a lei de formação que faz com que um termo apareça depois do seguinte. Por quê? Porque ele disse na questão qual é a lei de formação. Onde foi que ele disse isso? Aqui, ó. A partir do terceiro termo, quem é o terceiro termo? É o número 3 aqui. Então, a partir do 3, ele é obtido pela soma dos 2 termos imediatamente anteriores. Então, por exemplo, quem são os 2 termos imediatamente anterior a 3? É o 1 e o 2. E o que acontece se você somar 1 mais 2? Ora, 1 mais 2 dá exatamente 3. Agora vamos para o 5. Quem são os 2 termos imediatamente anteriores ao 5?
é o número 2 e o número 3. O que acontece se você somar 2 mais 3? Dá exatamente 5. E é isso que é a lei de formação dessa sequência, que é conhecida por sequência de Fibonacci, né? Então, por exemplo, aqui, quem seria o sétimo termo? Seria a soma dos dois termos imediatamente anterior ao sétimo, que seria o 13 e o 8. Então, preciso somar 8 mais 13, só que isso aí vai dar 21. E o oitavo termo é a soma dos dois termos imediatamente anteriores, o 21 e o 13. Quanto é que dá, então, 13 mais 21? Se você fizer essa soma, vai dar 34. E o nono termo? Basta somar agora 21 com 34. Se você fizer, vai dar 55. E o décimo termo? 34 mais 55 vai dar 89. E o 11º termo tem que somar 55 com 89. Então, vamos fazer essa conta aqui ao lado. Ó. 89 mais 55. 5 mais 9 dá 14, vai subir aqui o 1. 5 mais 8 dá 13, mais 1 dá 14. Portanto, aqui o próximo termo é 144. Se eu quiser saber o 12º termo, basta somar então o 144 com 89. Então, fica 144 mais 89. Essa soma vai dar 9 mais 4 dá 13, sobre 1. 4 mais 8 dá 12, mais 1 dá 13, sobre 1. E 1 mais 2 aqui vai dar 3. Aliás, 1 mais 1 vai dar 2, né? Desculpa, 233 que vai ficar aqui então. 233. O próximo termo da nossa sequência seria então você pegar o 233 e somar com 144. 4 mais 3, isso dá 7. 3 mais 4, isso dá 7. E 1 mais 2, isso dá 3. Ou seja, aqui vai ser 270, aliás, 377. E para finalmente saber o próximo termo da sequência, tenho que somar aqui 377 com 233. 3 mais 7 dá 10, sobe 1. 3 mais 7 dá 10, mais 1 dá 11, sobe 1. 2 mais 3 dá 5, mais 1 dá 6. Portanto, o 14º termo da nossa sequência é 610. O item correto da nossa questão de hoje aqui, da nossa 17ª questão, é o nosso item B de bola aí. Então, vamos para a 18ª questão da nossa maratona. Atente às seguintes proposições sobre o círculo. O item 1 diz assim: a maior corda de um círculo é seu diâmetro. O item 2 diz: a área de um círculo de raio R é π vezes o raio elevado a 2. Aí o item 3 tem o comprimento do círculo de raio R é π vezes R e assim por diante. Então vamos aqui para uma parte teórica para saber como é que é cada uma dessas nomenclaturas aqui. Por exemplo, vou desenhar aqui o nosso círculo. Aqui o nosso círculo. Primeira coisa que você precisa saber é o que é o raio de um círculo. Você vai partir do centro do círculo aqui. Deixa eu colocar, imaginar que o centro é bem aqui. E ele vai até encostar no nosso círculo aqui. Então, isso que vocês estão vendo aqui agora é o que nós chamamos de raio. Daqui do centro até aqui, nós chamamos de raio. Aqui do centro até aqui, nós chamamos de raio. E nós chamamos também dois raios aqui de diâmetro. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que um diâmetro, ele é nada mais, nada menos do que 2 vezes o raio. Outra coisa que você precisa saber é como é que a gente calcula a área de um círculo. Basta você pegar o π e multiplicar pelo raio elevado a 2. Quem é o π? O π é um número irracional que muitas vezes você vai ter que substituir por essa aproximação aqui, 3,14. Então, o π ele representa mais ou menos ali 3,14, né? Então, quando a questão pede ali qual é a área de um círculo de raio 10, você coloca lá no lugar do π 3,14, no lugar do raio você vai colocar 10, já que o raio que eu botei aqui no meu exemplo é 10. E aí você resolve a conta e encontra a área do círculo. Já o comprimento, o que seria o comprimento? Imagina que tem uma pessoa aqui, e essa pessoa está andando aqui em cima dessa linha vermelha. Quando ela der a volta completa, ela vai ter percorrido justamente o comprimento dessa circunferência, que a gente calcula colocando 2 vezes o π vezes o raio dessa circunferência aqui, desse círculo no caso, né? Beleza, quais são os outros conceitos que a questão aqui aborda? Ela aborda a questão da corda, né? Vou representar a corda aqui de azul. Então, se sai desse ponto e encosta aqui nesse outro ponto do círculo, nós chamamos essa linha de azul aqui de corda. Então, isso aqui é uma corda. Observe que basta que um pequeno segmento de reta parta de um ponto do círculo até chegar no outro para chamar isso de corda.
E observa só que então, saindo daqui e encostando aqui, passando pelo centro, nós temos também uma corda. Só que essa corda aqui, ela coincide com o nosso diâmetro. Então, a maior corda que você pode ter aqui no círculo é justamente o diâmetro desse círculo aqui. Outro conceito que a questão vai abordar aqui é a questão da secante. O que seria a secante? Enquanto que a corda é esse segmento de reta dentro do círculo, a secante seria uma reta que está fora e ela acaba cruzando o nosso círculo aqui. Por exemplo, vou botar aqui. Então, tá vendo que essa reta, ela cruzou, ela passou aqui em 2 pontos do nosso círculo? Nós chamamos essa reta de secante. Então, baseado nisso aqui, vamos voltar aqui para os nossos itens. O item 1 diz assim: a maior corda de um círculo é seu diâmetro. Perfeito, né? Foi o que a gente viu. Tá aqui, ó. Ele parte de um ponto da circunferência, chega no outro, e o maior que eu vou encontrar é aquele que vai passar pelo centro, que acaba coincidindo com o que nós chamamos de diâmetro, que é justamente 2 vezes o raio. Então aqui é verdadeiro, portanto vamos aí para o nosso item 2, mas observe, se o item 1 está verdadeiro, o item B já não pode ser o item que a gente vai marcar, porque ele está querendo saber qual é o correto. Então aqui não tem o item 1 e o item 1 está correto. Então vamos aí para o item 2, já que o resto tudo começa com o item 1. A área de um círculo de raio R é π vezes o raio ao quadrado. Perfeito, aqui ó. A área é π vezes o raio ao quadrado. Então a área desse círculo aqui está verdadeiro, o item 2. Se o item 2 está verdadeiro, então o item C está falso. Então nós temos aqui 2 possibilidades, ou o item A ou o item D. O item 3 diz assim: o comprimento de um círculo de raio R é π vezes o raio. E aqui está falso, né? Porque o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então está faltando ele ter colocado aqui o número 2. Então o que tornou falso aqui foi justamente ele ter ocultado o número 2. Então esse aqui é falso. Então eu já sei aqui qual o item que eu tenho que marcar. Porque o item D diz que o 3 é verdadeiro, só que é falso. Portanto, o item já é o item A. Mas vamos aqui tentar entender o item 4. Só que antes deixa eu dar uma dica para vocês. O comprimento de um círculo, que é justamente aqui a distância, né, o tamanho que tem esse círculo aqui de vermelho, né, essa linha de vermelho é o tamanho dele. Vamos imaginar que o círculo é uma pizza. Aí você pediu lá uma pizza na pizzaria e você pede para essa pizza ter a borda aqui de catupiry. Por que tem que ser de catupiry? Para você lembrar que o comprimento seja a borda da nossa pizza lá, você vai lembrar dessa fórmula por que tem que ser catupiry, ó. O C de C-A, ó, K. O 2 em inglês você sabe que é to, não é? Então, to, ó, K, to, o P e o R. O R aqui vai te lembrar do raio. Então, só uma dica para você lembrar aí como é que a gente faz para calcular o comprimento de um círculo. O comprimento tem que te lembrar a borda da pizza e essa borda tem que ser de catupiry aí. O to aí para lembrar o número 2. Portanto, o item 3 ali a gente viu que é falso. Vamos para o item 4. Uma reta secante a um círculo pode interceptá-lo em mais de 2 pontos. Isso aqui está falso porque ele só consegue interceptar no máximo aqui, ó, 2 pontos. Ó. Não tem como ele interceptar 3 pontos porque o círculo ele se fecha assim, né? Então não tem como uma reta vir aqui, bater aqui, sei lá, vir para cá e encostar em 3 pontos. Não tem como fazer isso. Porque aí deixa de ser uma reta, né? Passa a ser 2 retas. Então a reta secante ela só pode encostar aqui no máximo em 2 pontos. Se ela encostar apenas em 1 ponto, por exemplo, aqui, deixa eu colocar esse exemplo. Vamos imaginar que ela cortou apenas em 1 ponto. Essa reta aqui que nós poderíamos chamar de secante é uma reta que nós vamos chamar de tangente, porque ela tangenciou a nossa circunferência em 1 ponto aqui. Então o item 4 aqui também está falso. O que nos resta aqui é apenas o item A de aprovação na nossa 18ª questão. Vamos para a nossa 19ª questão da nossa maratona. Sem dúvida, essa questão que a gente vai fazer é a questão mais doida da nossa maratona aqui. Vocês vão entender essa família maluca aqui, ó. Antônio, Manuel e José são irmãos. Marina e Maria são filhas de Antônio. Manuel casou-se com Maria. E Pedro é filho deste casal. Considere as seguintes proposições, assinale com V se for verdadeiro e F se for falso aqui. Então a gente vai analisar isso aqui. Depois a gente vai marcar a sequência correta de cima para baixo para saber qual o item verdadeiro. Olha só, para a gente resolver essa questão, vamos esquematizar aqui. Eu vou colocar aqui o Antônio, bem aqui, Antônio, ANT de Antônio, vamos colocar o Manuel e vamos colocar então aqui o José. Por que eu coloquei esses 3 primeiros? Porque ele disse que esses 3 primeiros aqui, eles são irmãos. Então, esses 3 aqui são irmãos.
Aí ele diz que Marina e Maria são filhas de Antônio. Então vou representar aqui, ó, Marina e Maria vão ficar abaixo de Antônio aqui, porque elas são filhas justamente de Antônio. O que mais? Ele diz aqui também que Manuel casou-se com Maria. Quem é Manuel? Manuel é irmão do Antônio. Portanto, em tese, o Manuel ele é tio de Maria, né? Porque se ele é irmão de Antônio, e Antônio tem essa filha chamada Maria, então o Manuel que seria tio de Maria aqui, mas por algum motivo doido dessa família, esses dois aqui formaram então um casal. Então nós temos o seguinte casal, Manuel junto com Maria formou então um casal aqui. E ele falou que produziu um filho aqui, né? Nesse casal temos um filho chamado Pedro, ó, e Pedro é filho deste casal. Então nós temos aqui Pedro. Com esse esquema já aqui anotado, vamos agora voltar para os itens para a gente entender aqui se é verdadeiro ou falso. Aqui diz assim, Pedro é neto de Antônio. Então vamos primeiro identificar isso aqui. Será que o Pedro é neto de Antônio? Vamos lá. O Pedro é filho de Maria e Maria é filho de Antônio. Portanto, o Pedro de fato é neto de Antônio. Então a primeira parte aqui dessa proposição é verdadeiro. Vamos continuar. E não tem nenhuma outra relação de parentesco com o Antônio. E aí torna o item falso, por quê? Porque, veja, o Antônio, ele é irmão do Manuel. E Manuel, ele é pai do Pedro. Portanto, o Antônio, ele é tio também do Pedro. Olha que coisa louca. O Antônio, ele é tio do Pedro e, ao mesmo tempo, o Antônio, ele é avô do Pedro por ser filho da filha dele. Então, o que torna o item 1 falso é porque ele disse que o Pedro ele é neto de Antônio, até aí tudo bem, mas ele disse que não tem outra relação de parentesco, mas tem. Por quê? Porque o Antônio ele é irmão do Manuel e Manuel é pai de Pedro, portanto, o Antônio ele é tio também do Pedro. Então, existe essa outra relação de parentesco, portanto, o item 1 é falso, o que deixa a gente aqui como opção para marcar, não pode ser o item, aliás, pode ser o item B, né? Não pode ser o item A, e não pode ser o item C aqui. Então, ou vai ser o item B ou vai ser o item D. Vamos aqui para o nosso próximo item. Manuel casou-se com uma sobrinha. Vamos ver se Manuel casou-se com uma sobrinha. Está aqui o Manuel, ele casou com Maria. Maria é filha de Antônio. E Antônio é irmão de Manuel. De fato, ele casou com a sobrinha dele. Foi isso até que eu falei na hora que eu estava escrevendo. Então, que é verdadeiro. Vamos analisar os itens aqui. Não pode ser o item B, né? O que está dizendo que é falso? É verdadeiro. Já sei qual o item correto. É o nosso item D de dado aqui, mas eu vou continuar lendo aqui as nossas opções para verificar que realmente aqui é falso e aqui também é verdadeiro. Então vamos lá. A relação de parentesco de José com Pedro é apenas de tio-avô. Vamos lá. Pedro e José, não é isso que está falando? Relação de parentesco de José. Está aqui o José e está aqui o Pedro. Bom, ele é irmão do Antônio. E Antônio é avô de Pedro. Então, de fato, ele é tio-avô, porque ele é irmão do Antônio e o Antônio é avô de Pedro. Porém, o José, ele é irmão do Manuel, que é pai de Pedro. Então, o José, ele é tio de Pedro. Então, existe essa outra relação de parentesco que torna o item aqui falso. E o item 4 diz, Marina é sobrinha e cunhada de Manuel. De fato, ó, Marina, ela é irmã de Maria. Maria casou-se com Manuel. Porém, a Marina ela é sobrinha de Manuel, porque Manuel é irmão de Antônio e Antônio é pai de Marina. E também é cunhada, né? Porque Marina é irmã de Maria e Maria se casou com Manuel. Portanto, esse item 4 é verdadeiro. O item de fato, o item correto da nossa questão aqui é o item D de dado. Vamos aí para a nossa 20ª questão. Atente ao seguinte enunciado. O cubo hexaedro regular é uma figura geométrica tridimensional composta por um certo número aqui de vértices, um certo número de arestas, um certo número de faces. Então, provavelmente ele quer aqui na questão que você identifique o número de vértices, arestas e faces e marque o item correto aqui, né? Que vem na ordem que vem da esquerda para a direita. Como ele diz aqui, ó, os números que completam corretamente na ordem sequencial da esquerda para a direita, que seria nessa ordem aqui, esquerda para a direita, as lacunas do enunciado tornando-o verdadeiro são. Então, a gente vai identificar qual o número de vértices, arestas e faces para poder marcar o item correto. Só que antes eu vou desenhar aqui o nosso cubo e a gente volta já já. Pronto, aqui o nosso cubo, ele quer saber o número de vértices, arestas e faces.
Quem seriam então os vértices do nosso cubo aqui? Seria justamente o encontro das linhas ou os pontinhos ali, ó, nesses, vou até indicar aqui de vermelho, ó, esse pontinho, esse daqui também, essa quina, né? Seria a quina da figura. Esse aqui, temos esse, e temos esse, e temos esse aqui. Então basta a gente contar esses pontinhos em vermelhos, que são justamente os nossos vértices. E para você lembrar que os vértices são justamente esses pontinhos, lembra que o V, ó, o V de vértice, tem justamente esse pontinho aqui no final. Ó. Imagina que o V aqui fosse a da figura, esse pontinho seria o vértice. Então, para você lembrar o vértice, basta lembrar do V, que nós temos aqui a quina lá embaixo, que é o vértice da figura. Então, nós temos quantos vértices aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, eu tenho 8 vértices aqui. E as arestas, professor, o que seria? As arestas seriam as linhas da figura. Então, deixa eu indicar de azul aqui. Eu tenho aqui uma aresta, 1, 2, 3, 4. Então, eu estou indicando de azul aqui 4 arestas. Eu tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos, então, 12 arestas aqui. E quem seriam as faces? Seriam as regiões compreendidas entre justamente essas arestas. Deixa eu colocar aqui de azul, ó. Essa região aqui que eu estou pintando, que é como se fosse a face da frente, aqui nós temos uma. Aqui em cima, 2. Aqui na lateral, 3. Na outra lateral, 4. Lá atrás, 5. E aqui embaixo nós temos 6. Então, o item correto da nossa questão aqui tem que ter 8, 12 e depois 6. Só pode ser o item C de casa, ó. 8, 12 e depois 6. Item C de casa aqui. E finaliza aqui então a nossa 20ª questão, as 20 questões que caíram nessa prova do Metrofó, nessa seleção em 2017, para você poder entender aqui como é que é o perfil das questões do Metrofó. Então perceba que a maioria das questões aqui, com exceção de 2, todas foram conteudistas. Você só precisava saber os conceitos, assim uma questão mais direta, né? Qual o número de arestas, qual o número de faces. Calcule ali as equações, né, as raízes de uma equação do segundo grau e assim por diante. Então a gente finaliza aqui a nossa 20ª questão, nossa parte 4 da nossa maratona matemática nos trilhos. O que a gente aprende então com essas 20 questões aqui? A gente consegue entender o perfil da UES. A UES é um perfil mais conteudista. Você precisa saber o que é um conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, saber exatamente as propriedades que envolvem então ali, por exemplo, o quadrado, o retângulo, o losango, quais são as fórmulas para calcular áreas. Você precisa dominar essas partes bem conceituais, que às vezes ela vai cobrar inclusive qual é a fórmula para calcular a área de um trapézio, por exemplo. Então você precisa dominar esses conteúdos, porque a UES tem, de forma geral, um perfil mais conteudista. Tivemos apenas 2 questões que fugiam um pouco desses conteudismo lá, que você precisava ler a questão, interpretar, mas de forma geral você viu ali que 90% da prova foi basicamente conteudista. Então espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir também lá no meu Instagram, que é @potromatemática. A gente se vê na próxima, então valeu!